Eu ouvi o som da chave na porta antes mesmo de vê-lo. Por um segundo, meu coração reagiu como sempre reagia antes. Aquela expectativa leve, automática, quase instintiva. Mas dessa vez, algo estava diferente. Eu não corri. Eu não sorri imediatamente. Eu apenas fiquei ali, parada. Como se estivesse esperando sentir algo que demorava mais do que deveria para chegar. Quando ele entrou, tudo parecia normal. A mesma mala. O mesmo olhar cansado. O mesmo cheguei dito de um jeito simples, como sempre. Ele me abraçou. E eu retribuí. Mas havia um espaço entre nós que eu não conseguia ignorar. Não era físico. Era invisível, mas pesado. Tudo bem por aqui? Ele perguntou. Tudo sim, eu respondi, depois de uma pequena pausa. E foi nesse pequeno intervalo entre pergunta e resposta que eu percebi algo. Antes, eu teria contado detalhes. Teria falado da casa, do meu dia, de coisas pequenas só para prolongar a conversa. Mas agora, eu não sabia exatamente o que dizer. Não porque não havia nada, mas porque parecia que nada realmente alcançava o outro lado. Ele falou sobre a viagem, sobre o trabalho, sobre coisas que antes eu escutava com atenção. E eu escutei também. Mas não da mesma forma. Minha mente já não estava só ali. Eu me peguei olhando para ele em silêncio enquanto ele falava, tentando entender quando foi que aquela familiaridade tinha começado a parecer tão distante. Ele estava ali, mas algo entre nós não estava. E isso doeu de um jeito calmo, quase silencioso. Depois que ele foi tomar banho, eu fiquei na sala, olhando para o nada. E pela primeira vez, não pensei no que eu tinha sentido enquanto ele estava fora. Eu pensei no que eu não estava sentindo agora que ele tinha voltado. E isso foi mais revelador do que qualquer ausência. Às vezes, a maior traição não é com alguém, é com o próprio coração. Eu passei muito tempo tentando dar nome ao que eu sentia. Culpa, confusão, dúvida. Mas, no fim, nenhuma dessas palavras parecia suficiente. Porque nenhuma delas explicava completamente o vazio. Eu fiquei sentada naquela noite, olhando para a casa em silêncio. Não havia drama. Não havia grandes conclusões. Não havia respostas perfeitas. Só eu, e meus pensamentos. E pela primeira vez, eu não estava tentando fugir deles. Eu deixei tudo vir. As lembranças. Os silêncios. As ausências. Os momentos em que eu me senti sozinha mesmo estando acompanhada. E entendi algo simples, mas profundo. Eu não estava quebrada. Eu estava carente de presença. De atenção. De conexão verdadeira. Eu olhei para ele, meu cachorro, dormindo tranquilo perto de mim. E não senti mais confusão. Nem culpa. Só gratidão. Porque ele não me tirou nada. Ele só preencheu, por um tempo, aquilo que estava vazio. E isso não era traição. Era sobrevivência emocional. Naquela noite, eu entendi que o problema nunca tinha sido procurar conforto. O problema era quando o silêncio dentro de nós fica tão grande, que qualquer presença parece amor. Eu só precisava me ouvir de novo, eu pensei. E pela primeira vez em muito tempo, isso foi suficiente. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Com ele. Comigo. Com a nossa história. Mas eu sei que agora, eu vejo com clareza. E às vezes, enxergar a verdade não machuca mais do que viver na confusão. Machuca menos. Porque finalmente, a gente entende. Quando ele viajava, a casa deixava de ser lar. Virava apenas silêncio. Eu sempre tentei me acostumar com isso. Com a ausência dele. No começo, eu até dizia para mim mesma que era normal. Que fazia parte da vida que escolhemos juntos. Ele trabalhava muito, viajava com frequência, dizia que era pelo nosso futuro. E eu acreditava. Mas a verdade é que, com o tempo, o silêncio começou a pesar de um jeito diferente. A casa era grande demais para uma pessoa só. Cada cômodo parecia mais frio quando ele não estava. O som dos meus passos pelo corredor ecoava como se alguém estivesse sempre me lembrando que eu estava sozinha. De manhã, eu acordava sem pressa. Não porque eu queria, mas porque não havia ninguém para esperar. O café ficava pronto, mas eu quase não sentia o gosto. As horas passavam devagar, como se o tempo também tivesse perdido o interesse em mim. E então ele apareceu, não de uma forma grandiosa, mas silenciosa, como tudo naquela fase da minha vida. Meu cachorro. Ele não falava, não questionava,
não julgava. Ele apenas ficava ali, sempre por perto, como se entendesse algo que eu nunca conseguia explicar em voz alta. Às vezes, eu me sentava no sofá por longos minutos sem dizer nada, e ele vinha, deitava ao meu lado, encostando a cabeça no meu colo, como se dissesse: eu estou aqui. E, de alguma forma estranha, isso bastava. Porque quando o silêncio da casa ficava pesado demais, ele preenchia o vazio sem pedir nada em troca. Mas mesmo assim, no fundo, eu sabia, não era sobre ele. Era sobre o que estava faltando em mim. Eu sei que parece estranho, mas às vezes ele era o único que me entendia sem eu falar nada. No começo, eu não falava com ele assim, não desse jeito. Era só um bom dia aqui, um carinho ali, nada demais. Mas com o tempo, os dias começaram a ficar longos demais. Longos e repetitivos, como se tudo ao meu redor tivesse perdido cor. E então, sem perceber, eu comecei a falar mais. Primeiro, coisas simples, sobre o clima, sobre o que eu ia cozinhar, sobre o quanto a casa parecia maior quando estava vazia. Ele só ficava ali, me ouvindo, com aqueles olhos calmos que nunca me interrompiam. Depois, eu comecei a falar de mim. Das coisas que eu não dizia para mais ninguém. Você já sentiu como se estivesse vivendo a mesma rotina todos os dias? Eu perguntava, sem esperar resposta. E ele só ficava ali, quieto, presente. Isso era o mais estranho, e talvez o mais perigoso também. Porque o silêncio dele não me afastava. Pelo contrário, me aproximava ainda mais. Eu começava a sentir como se ele fosse a única presença realmente constante na minha vida. Enquanto tudo mudava ao meu redor, enquanto ele viajava, enquanto as mensagens demoravam a chegar, ele sempre estava ali. Sempre. Às vezes, eu me pegava pensando coisas que não fazia sentido pensar. Como se ele entendesse mais do que deveria. Como se ele percebesse o que eu sentia sem que eu precisasse explicar. E isso me assustava um pouco, mas também me acalmava de um jeito estranho. Porque a verdade é que, naquele silêncio todo, eu não queria estar sozinha com os meus pensamentos. E ele, de alguma forma, preenchia isso. Mesmo sem dizer uma única palavra. Não era traição, mas algo dentro de mim já não se sentia completa. O silêncio da casa começou a mudar. Antes, ele era só silêncio. Agora parecia uma resposta. Como se a casa estivesse me lembrando de tudo que eu não queria pensar. Eu me pegava olhando para o celular sem motivo. Esperando mensagens que vinham cada vez mais curtas. Respostas rápidas, distraídas, como se eu estivesse sempre um pouco fora da vida dele. E isso começou a me incomodar mais do que eu queria admitir. Não era nada concreto. Nada que eu pudesse apontar e dizer isso está errado. Era só uma sensação. Uma distância que eu não sabia quando tinha começado. À noite, quando eu me deitava, eu ficava revisando tudo na minha cabeça. As conversas, os silêncios, as pequenas ausências de atenção que antes eu ignorava. Será que sempre foi assim? Eu me perguntava, olhando para o teto no escuro. E quanto mais eu pensava, menos respostas eu tinha. Durante o dia, eu tentava me distrair. Fazia tarefas, organizava coisas que nem precisavam ser organizadas. Mas a mente não parava. E quando ela não parava, o silêncio começava a falar mais alto do que qualquer voz. Meu cachorro continuava ali, como sempre. Presente, calmo, como se nada no mundo tivesse mudado. E isso, de alguma forma, me deixava ainda mais confusa. Porque enquanto tudo parecia distante na minha vida, ele era o único que continuava igual. Eu me peguei encostada no chão da sala um dia desses, olhando para ele sem perceber quanto tempo tinha passado. Você acha que eu estou exagerando? Eu sussurrei, quase rindo de mim mesma. Ele apenas inclinou a cabeça. E naquele instante, eu não sabia mais se estava ficando sensível demais, ou se finalmente estava enxergando coisas que sempre estiveram ali. O silêncio já não era vazio. Ele estava cheio de pensamentos que eu não conseguia mais desligar. Eu chorei sem motivo, e ele apenas ficou ali, como se entendesse tudo. Naquele dia, nada aconteceu. E talvez por isso tenha sido tão difícil. A casa estava igual. O céu estava igual. Tudo parecia normal demais, e ainda assim, dentro de mim, alguma coisa não estava. Eu acordei já cansada, como se tivesse carregado o peso de uma noite inteira sem dormir, mesmo tendo dormido. Fui até a cozinha, fiz café, e nem consegui terminar a xícara. Tudo parecia distante. Até os sons.
até meus próprios pensamentos. E então, sem aviso, eu só parei. Sentei no chão da sala. E chorei. Não foi um choro bonito. Não foi dramático. Foi silencioso, confuso, como se algo dentro de mim estivesse finalmente transbordando depois de muito tempo sendo ignorado. Eu nem sabia exatamente por quê. Ou talvez soubesse, e só não queria admitir. A solidão, o silêncio, a ausência constante, as conversas curtas, os dias repetidos. Tudo isso tinha ficado acumulado em algum lugar dentro de mim. E naquele dia, não coube mais. Eu escondi o rosto entre as mãos, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Por que eu estou assim? Eu sussurrei para mim mesma. E foi aí que ele veio. Sem pressa. Sem barulho. Apenas se aproximou. Sentou ao meu lado como sempre fazia. Mas naquele momento, parecia diferente. Ele não tentou me distrair. Não tentou me puxar para fora daquele estado. Ele só ficou. Encostou em mim. Calmo. Presente. E isso foi o suficiente para me desarmar ainda mais. Porque, estranhamente, eu não me senti julgada. Não me senti ridícula. Não me senti fraca. Eu só me senti vista. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu disse em voz baixa, mesmo sabendo que ele não responderia. Mas ele ficou ali. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não parecia abandono. Parecia companhia. Eu não sei quanto tempo fiquei assim. Só sei que, quando levantei, algo dentro de mim tinha mudado. Não por algo que aconteceu, mas por tudo que eu finalmente senti. Eu não estava fazendo nada errado, mas porque parecia que sim. Depois daquele dia, alguma coisa ficou diferente dentro de mim. Não no mundo. Não na casa. Mas em mim. Eu comecei a me observar mais. Como se, de repente, eu estivesse tentando entender quem eu tinha me tornado. E isso me deixou desconfortável. Porque quanto mais eu pensava, menos sentido fazia essa sensação. Eu continuava fazendo tudo normal. A rotina era a mesma. O silêncio era o mesmo. Mas a forma como eu me sentia perto dele, do meu cachorro, tinha mudado. Era como se eu estivesse mais sensível, mais dependente da presença dele, mais consciente de cada momento em que ele estava por perto. E isso começou a me confundir. Um dia, enquanto ele dormia encostado no sofá, eu fiquei olhando para ele por longos minutos. E, sem querer, uma sensação estranha apareceu. Não era culpa exatamente, mas também não era paz. Era algo no meio. Como se eu estivesse me apoiando demais em algo que não deveria pesar tanto. Isso é normal, eu pensei. E logo depois, me senti ridícula por pensar isso. Porque, no fundo, ele não estava fazendo nada de errado. Ele só estava ali. E ainda assim, eu sentia como se eu estivesse ultrapassando alguma linha invisível. À noite, quando meu marido mandava mensagens curtas, eu lia com atenção demais, tentando encontrar alguma emoção escondida ali. Mas não havia nada além do habitual. E isso, estranhamente, começou a me incomodar mais do que antes. Porque eu não sabia mais onde terminava a falta dele, e onde começava a minha necessidade de outra presença. Eu olhei para o lado naquela noite, vendo ele deitado calmamente perto de mim. E pensei, sem querer pensar, eu não estou sendo injusta, estou? E essa pergunta ficou ecoando dentro de mim muito depois que o silêncio voltou. O problema nunca foi ele. Foi o vazio entre nós dois. Demorou para eu entender isso. Demorou mais do que eu gostaria de admitir. Porque é mais fácil confundir sentimentos do que encarar verdades. Mais fácil achar que o problema está em algo visível, do que aceitar que ele está no que não se vê. Eu passei dias tentando me entender. Tentando organizar o que eu sentia dentro de mim, como se fosse possível colocar emoção em ordem. Mas não era. Quanto mais eu pensava, mais claro ficava que não era sobre culpa. Não era sobre estar errada. Era sobre estar sozinha. Mesmo quando não estava. Eu comecei a lembrar das pequenas coisas. As conversas curtas. As respostas distraídas. Os silêncios que antes eu ignorava porque eram mais fáceis de aceitar do que questionar. E de repente, tudo fez sentido. Não de forma bonita. De forma dolorosa. Eu não estava carente de algo novo, eu pensei. Eu estava carente de presença. Naquela noite, eu fiquei sentada no escuro da sala por um tempo longo demais. Meu cachorro estava ali, como sempre. Calmo. Encostado perto de mim.
Mas pela primeira vez, eu não senti confusão olhando para ele. Eu senti compreensão. Não porque ele tivesse mudado, mas porque eu tinha mudado a forma como eu enxergava tudo. E foi aí que a verdade ficou impossível de ignorar. Ele não era o problema. Ele nunca foi. Ele era só o reflexo de um espaço vazio que já existia. Um espaço que deveria ter sido preenchido de outra forma. Eu só encontrei conforto onde ainda existia calor. Eu sussurrei para mim mesma. E nesse momento, não veio culpa. Veio tristeza. Uma tristeza calma, silenciosa, como quem finalmente entende algo que evitou por muito tempo. E pela primeira vez, eu percebi. O que eu chamava de confusão era só solidão tentando ser compreendida. Ele voltou. Mas eu já não era a mesma pessoa que ele deixou.